Nós vamos continuar ministrando o tema criação. E eu creio que Deus vai continuar edificando a tua fé. Essa ministração, ela é uma parte das outras ministrações. E nós sabemos que quando se trata de criação, existem muitos inimigos internos que se opõem ao cristianismo bíblico teológico, conforme as escrituras ensinam precisamente na base da Torá, do Gênesis, escrito por Moisés, segundo os sábios do judaísmo e os teólogos do cristianismo. Provavelmente esse livro foi escrito por Moisés. E existem também os inimigos externos, que são aqueles que não compartilham a fé que nós compartilhamos. E também eles atacam principalmente os primeiros 3 capítulos de Gênesis, da qual se fundamenta toda a nossa base doutrinária de fé. Se tirar esses 3 primeiros capítulos das Escrituras, realmente nós vamos ficar totalmente perdidos e sem direção como igreja. Porque nós cremos num Deus que criou os céus e a terra, o cosmos e tudo o que nele há. Então, nós falamos muitos conceitos aqui na última ministração sobre física quântica, mecânica quântica, que eu creio que muitos irmãos entenderam, mas a ideia principal era apontar o princípio de que o universo foi criado do ex nihilo, do nada. Que Deus trouxe à existência tudo que existe a partir daquilo que não existe. Como a ciência está corroborando, caminhando para essa direção, que o universo surgiu a partir do nada, através dos estudos avançados da física e da mecânica quântica, nós fizemos uma exposição aqui. Mas a ideia aqui não é tentar fazer uma média entre a ciência e as escrituras. Muito pelo contrário. Toda verdade procede de Deus, ok? Mas toda verdade ela tem que ser submetida às escrituras. O que nós queremos aqui é submeter toda a verdade e conceito científico debaixo da autoridade das escrituras. Isso é teologia bíblica, esse é o nosso desafio. Então, é importante nós termos essa compreensão. Por quê? Os inimigos internos é a teologia liberal, que está flertando com a ciência, em alguns aspectos, por exemplo, do evolucionismo darwiniano, que já não creem mais no texto de Gênesis 1, capítulo 26, 1:26, que o homem foi feito à imagem e semelhança de Deus. Já estão apregoando a ideologia de que todos nós evoluímos de um ancestral comum. Nós passamos por um sucessivo processo de evolução. Mas o grande problema do darwinismo é que ele não explica de onde surgiu a vida. A cosmologia também não explica de onde surgiu a vida. Vamos falar que possivelmente, talvez, por suposição, veio de um asteroide, de um meteoro que caiu na Terra e trouxe a vida. Então, ela não consegue explicar. Agora as escrituras não. As escrituras dizem que a vida veio de Deus, veio do sopro de Deus. Diz que nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. Que Deus, pelo teu Espírito, nos gerou. Então, há uma grande confusão na comunidade científica e várias teorias estão sempre sendo desenvolvidas. E por isso eu quero falar um pouco aqui desse tema cosmos e também abordar um pouco da visão de um universo sem Deus. Porque a ciência, embora ela pesquise e estude, ela seja importante relativamente à compreensão de fenômenos naturais, da criação, do estudo do cosmos. Agora, por outro lado, ela trabalha com uma perspectiva absurda dentro da possibilidade de existir um universo sem Deus, um cosmos sem Deus. E nós vamos continuar falando de alguns nomes científicos da atualidade que defendem algumas teorias que, por exemplo, muitas pessoas que estavam dentro da igreja, que hoje estão fora da igreja, que eu tenho conversado, são centenas delas, elas já abordam essas teorias para falar que o criacionismo bíblico, ele de fato não existiu. Eram pessoas da igreja, eram obreiros da igreja,
eram líderes da igreja, que pregavam o evangelho, que criam que Deus criou o universo. E eles já estão adotando essa teoria. Quando não dá mais para abordar uma teoria de uma forma convincente para refutar a ideia criacionista da Bíblia, eles vão criando outras teorias. Né? Eu compartilhei com vocês um pouco da teoria do multiverso. E já estão falando que possivelmente o universo tal como conhecemos veio de outro universo. E tem outra teoria chamada da inflação eterna. Inflação eterna, onde diz que vários universos surgiram a partir dessa bolha, que segundo o Big Bang explica, que nós falamos precisamente na ministração passada, e que existem infinitos universos. Mas por quê? Porque há uma frustração científica no sentido de que algumas questões não podem ser explicadas. A partir de chegar à compreensão que o universo surgiu do nada, isso não pode ser refutado. E primeiramente as escrituras diziam isso lá na Torá, há milhares de anos atrás, bem antes de Jesus. Em torno de 4.000 anos atrás, as escrituras já afirmavam na Torá que o universo foi criado a partir do nada. E Paulo, os apóstolos, tirando essa base de interpretação para escrever o Novo Testamento, também abordaram o que já estava nas Escrituras, que o universo ele veio do nada. Então tem que se criar teorias e teorias, mas de fato vai chegar no nada. Mesmo que existam multiversos, como eles abordam, de fato também teria surgido do nada. Então isso aí chegou numa situação da singularidade que não tem para onde ir. E agora é a hora da igreja avançar. Agora é a hora da igreja abordar. Agora é a hora da igreja se posicionar. Então ela tem que entender a ciência para ela se posicionar. Né? Muitos ateus ficam envergonhados porque um padre escreveu a teoria do Big Bang. Não para refutar o criacionismo bíblico, mas simplesmente para afirmar de uma forma sistematizada como ocorreu esse processo. Aí eles se frustram por causa disso. Porque as teorias que existem, ou uma é da Bíblia, ok? As escrituras, a criação bíblica, e a outra que a comunidade científica aceita praticamente unanimemente, surgiu a partir do George Lemaitre, que eu falei, que é um sacerdote cristão. Isso é frustrante. Porque pessoas que se julgam mais inteligentes, mas não são capazes de ter uma teoria para comprovar essa. E agora surgiu um cientista que tem uma teoria que eu vou falar um pouco aqui. Existem várias teorias, mas essas teorias são as teorias. A teoria mais aceita é essa teoria do Big Bang, que também foi com cristão, e não foi para contrapor a Bíblia. O grande problema, como eu disse, é ensinar ela de uma forma pelas metades. A ideia dele não era essa. Era tipo, ele pegou o computador Dell, sabe que Dell que desenvolveu toda a arquitetura, o hardware, e ele começou a explicar as peças, como é que foi o processo, como é que foi feito o processador da Intel, o software, o teclado. A ideia dele era basicamente isso. Não refutar a ideia de que Deus criou o universo a partir do nada pela sua palavra. Foi um cristão defensor, fiel, da visão de que Deus criou o universo. Mas, veja bem, todas as teorias que existem, elas vão partir da ideia também da criação. E eu vou falar lá na frente. Então, as escrituras dizem aqui em Atos, né? Deus criou o universo e tudo o que nele existe, é o Senhor dos céus e da terra, e não habita em santuários produzidos por mãos humanas, Atos 17, 24. O nosso texto base é Gênesis capítulo 1, versículo 1, que diz, no princípio criou Deus os céus e a terra. Nós vamos avançar no tema, e esses assuntos eles precisam ser abordados, porque a ideia aqui é sintetizar tudo que foi falado. É pegar isso aqui e colocar tudo dentro de um arquivo de teologia bíblica, onde toda aquelas ministrações que eu ministrei, que talvez alguns tiveram dificuldade, eu vou trazer um alinhamento teológico, de acordo com a teologia bíblica ortodoxa, reformada, ou por que não fundamentalista, como alguns dizem por aí. Eu não gosto desse termo fundamentalismo, entendeu? Porque a própria mídia, quando vai falar a respeito de um cristão,
ele é fundamentalista. A Marina é fundamentalista. O Trump é fundamentalista porque é cristão, mas não tem nada a ver com isso, a ideia de fundamentalismo bíblico. Então eu prefiro usar o termo teologia bíblica, ao invés do termo fundamentalismo cristão, judaísmo fundamentalista, teologia bíblica, que vem sendo desenvolvida há muitos anos. Então vamos passar o ponto de vista da teologia bíblica. Provavelmente na próxima ministração aí vai haver um avanço nessa direção, porque nós temos que sintetizar algumas coisas aqui e alinhar algumas questões doutrinárias na cabeça dos nossos irmãos. Amém? Então vamos ler mais alguns versículos que diz assim: nesses últimos tempos nos falou mediante o seu Filho, a quem construiu o herdeiro de tudo o que existe por meio de quem criou o universo. Hebreus 1:2. Eu reafirmei para vocês que o universo, tudo que existe, passou a existir por meio de Jesus. Que Jesus é o Logos, a palavra de Deus, ok? Cheguei a usar a expressão que a palavra se materializou. Alguns teólogos bíblicos eles são mais avançados ao dizer que o cosmos ele foi criado à imagem e semelhança de Deus. Eu gosto mais dessa expressão. Todo o cosmos foi feito segundo a imagem e semelhança de Deus, a vontade de Deus, o propósito de Deus, porque tudo é criação de Deus e revela a sua glória. Eu gosto disso aí. Embora o texto se direciona bem para nós, os homens e as mulheres, que fomos feitos segundo a imagem e semelhança de Deus. Mas não dá para tirar a cristologia bíblica da criação. O fato de que tudo que existe passou a existir por meio de Jesus, ou Yeshua, como alguns preferem, pela palavra da boca de Deus, e sendo Jesus a própria palavra. Ou também o sopro de Deus que está lá em Gênesis capítulo 1, versículo 2, quando fala que o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas, sobre a terra. O sopro de Deus, o Espírito de Deus, a vida de Deus, o pulmão de Deus. Né? Para que agrade os teóricos do Big Bang, que acreditam que tudo é como uma boa bexiga, ele soprou. Ele soprou a vida, o Espírito, e tudo aconteceu e veio surgir. Porquanto toda casa é constituída por alguém. No entanto, Deus é o supremo construtor de tudo. Hebreus 3:4. Deus é o Criador em Gênesis capítulo 1, versículo 1. Deus se apresenta em evidência como o Criador. Esse versículo, texto de Gênesis capítulo 1, todo, até o 3, não existe para provar a existência de Deus, mas para trazer Deus como o evidente Criador de todas as coisas. Um Deus que precisa provar a tua existência, de fato, ele não é Deus. Ele está precisando provar. E o que Deus fez? Qual é a maior prova da existência de Deus? Da existência de Deus é Jesus encarnado, Deus feito homem. Veio, se manifestou, caminhou, viveu como homem, pregou o evangelho, disse ser o filho de Deus, o próprio Deus. Ele e o Deus são um, mas os homens não creem nisso aí. Então tentar provar a probabilidade de uma existência de Deus é algo totalmente irracional e absurdo. Eu sempre falo para o ateu, esse Deus que você está procurando provar que existe, de fato ele não existe. O Deus que existe é o Deus de Israel. É o Deus que se encarnou e se fez carne. Se humanizou para salvar todo aquele que nele crê. Morreu e ressuscitou. Esse Deus é composto por Pai, Filho e Espírito Santo, segundo as Escrituras. Então, ficar tentando descobrir um Deus pela ciência, pela física, se de fato conseguissem, não é o Deus de Israel. Não é o Deus que nós cremos. O nosso Deus, os pensamentos dele estão acima dos nossos pensamentos. O nosso Deus, ele é criador. Nós somos criaturas. A mente humana não pode sondar a infinitude de Deus. Não pode sondar o coração de Deus. Então, procurar a existência de Deus a partir de argumentos, ideologias científicas, é um absurdo, é morbidez intelectual, é morte intelectual. As Escrituras apontam para um Deus em evidência que criou os céus e a terra, e esse Deus se fez carne e habitou entre nós. Ele trouxe as boas novas do reino em Jesus, pregou o evangelho, foi pregado numa cruz, morreu e ressuscitou dentre os mortos, segundo afirmam as Escrituras. Então Deus é o Criador. Gênesis capítulo 1, versículo 1. No princípio criou Deus os céus e a terra. Ele é o ponto focal em Gênesis capítulo 1, versículo 1. Sua atividade criadora é apresentada
cosmos, dimensões de tempo, espaço e todos os aspectos que envolvem essas questões. Lembra que eu disse para vocês, Deus criou o tempo, espaço. Ele não habita no tempo e espaço. O Deus nosso é soberano, Ele é absoluto, Criador de todas as coisas. Ele não está preso às dimensões de tempo e espaço. Segundo a física, estudando, existe em torno de 7 dimensões, tempo e espaço. Ele não está preso nisso, Ele criou todas essas coisas. Gênesis capítulo 1, versículo 1, apresenta Ele criando, como Criador dos céus e da terra, e de todas as dimensões, tempo e espaço que nós conhecemos atualmente pelos estudos da física. Assim disse Deus, Yahvé, que criou os céus e os desenrolou, estendeu a terra e o que dela brota, que dá ao povo que nela habita o espírito, o fôlego de vida, e todos que por ela caminham. Isaías 42, 5. Ele é Yahvé, o Criador dos céus e da terra. Ele criou os céus e o desenrolou como um rolo da Torá, um livro. No que você puder imaginar sobre a teoria das cordas do tempo e do espaço, flua aí na imaginação se você conhece essa teoria. E o céu retirou-se como um livro, um rolo que se enrola, e todos os montes lhe foram removidos dos seus lugares. Apocalipse 6,14. E todo o exército do céu se dissolverá, e os céus se enrolarão como um livro, e todo o seu exército cairá como cai a folha da vide, como cai o figo da figueira. Isaías 34, 4. O cosmos para Deus é como o rolo da Torá. É como um rolo que Ele desenrolou. Quando Ele liberou a tua palavra e criou, Ele desenrolou os céus diante dos nossos olhos, pelo poder da tua palavra, a palavra da tua boca, pelo sopro da tua boca, o teu espírito de vida. Então, como é que Deus fez para criar? É importante isso aqui ser mencionado. Nós somos uma igreja fundamentada numa teologia reformada, bíblica, séria, onde a gente não pode nem pensar na possibilidade de flertar com o liberalismo teológico, porque o resultado da morte das igrejas nos Estados Unidos é justamente isso. Remover a teologia bíblica da igreja. Remover os princípios que regem a igreja. A primeira coisa, a infalibilidade das escrituras. As escrituras são infalíveis. É a regra de fé e prática. Somente a Deus a glória, a honra, o louvor e a adoração. Salvação só por meio de Cristo Jesus. Se a pessoa começa a dizer, não é bem assim. As escrituras têm muitos erros humanos, tem muita experiência humana embutida, a coisa não é bem assim. Assim que começou a morte da igreja americana. E agora está tendo um movimento de reverse, de implementar novamente a teologia reformada na igreja dos Estados Unidos, principalmente na Igreja Batista do Sul, que é uma igreja que adotou muito em parte a maior igreja dos Estados Unidos, a teologia reformada. Alguns ministros, percebendo isso, essas igrejas se tornaram vazias por causa do liberalismo teológico, estão tomando uma posição de voltar aos princípios da teologia bíblica, e a teologia reformada ela consegue expressar isso numa dimensão muito mais intensa do que qualquer outra teologia que se conheceu sobre a face da terra. Então Deus empregou a palavra falada. Deus criou pela palavra falada, pela palavra da sua boca. Ele liberou a tua palavra e disse, as coisas aconteceram. Não podemos pensar que havia uma partícula primeiro, que havia algum elemento primeiro. Não havia a palavra. Havia Deus e a palavra, e Ele disse a palavra. O liberalismo teológico diz, não, que primeiro tinha as partículas, os quarks, os átomos. Até o liberalismo judaico também vai nessa linha, que havia partículas, bilhões de partículas, e Deus pegou esses elementos para trazer à existência a coisa que existe. A palavra de Deus diz que Deus criou tudo que existe a partir do nada, daquilo que não existe, pela palavra da tua boca. Ele disse, haja luz e houve luz. Nós não podemos aceitar isso. Nós vamos pegar a ciência e submeter a teologia bíblica aos fundamentos bíblicos. Então, o que as escrituras dizem é que Deus criou pela palavra da tua boca. Ele proferiu, Ele falou, haja luz, haja estrelas, haja céus, haja luminares, haja mares.
Façamos o homem a nossa imagem e semelhança e domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todos os répteis que rastejam sobre a terra. Então o fundamento nosso aqui é Deus criou tudo segundo a tua palavra, a palavra que saiu da tua boca. Ele criou e aprovou tudo que ele pretendeu. Nada está fora daquilo que Deus pretendeu, daquilo que ele desejou. Muita gente fala, poxa, mas se Deus criou o mundo e deixou tal como ele é, esse tal Deus, ele não pode ser um Deus de amor. Depende, tem que começar a entender e compreender o que é a verdadeira expressão do amor de Deus. Que muitos olham e falam, poxa, como é que pode ter um Deus de bondade, de amor? E essa terra está um caos. As pessoas vivendo num caos, num nível de depravação terrível. Mas daí nós vamos explicar isso na próxima ministração. Nós vamos focar aqui no fato de que Deus aprovou e desejou. Então tudo está como ele planejou e desejou. Dolino, tu está sentado nessa cadeira aí porque Deus planejou, meu amigo. Essa câmera está onde Deus planejou. O Barato está com essa Bíblia aí que Deus planejou isso. Porque tudo que está acontecendo, tudo que aconteceu no passado foi segundo o desejo e tudo aquilo que ele pretendeu. Tudo aquilo que ele desejou, tudo que for contra isso, essa ortodoxia bíblica vai ser morte espiritual. Morte espiritual. Deus se revelou pela fala e seus feitos. Não se referiu a si mesmo. Quando ele aparece em Gênesis capítulo 1, versículo 1, 2 e 3, falando, ele revela primeiramente os teus feitos, a tua grandeza, o teu poder majestoso, a tua soberania, o teu governo sobre toda a criação, o teu poder, o teu trono, a tua bondade, o teu amor, a tua justiça, a tua riqueza, a tua santidade, a tua glória, a tua beleza, por você e por mim. Esse é o nosso Deus, o Deus de Israel. Ele não se referiu a si mesmo. Ele não apareceu como ele disse para Moisés, olha, eu sou o que sou. Ele aparece como Criador, revelando poder, revelando glória, grandeza, que ele é o Todo-Poderoso, onipotente, onisciente, onipresente, conhecedor de todas as coisas. Ele revelou a tua sabedoria em toda a obra da criação. Deus fez tudo de forma planejada e organizada em um período de 6 dias, conforme as Escrituras. Vocês lembram que eu falei da teoria do padre Usher? Que ele dizia que a Terra tem em torno de 6 mil anos, ou quase 6 mil anos, contando na teoria hoje. Ele começou a contar a partir de Adão. Só que eu acho que a humanidade só se preocupou em contar dias depois que pecou, né? Estava preocupado com a morte. Que Adão ia estar preocupado. Ninguém sabe quantos dias Adão viveu sem pecar. Não dá para saber. Ele estava dentro de um plano de eternidade. É muito difícil para as pessoas falar que não dá para estruturar isso dentro da teologia bíblica. Dá. O que a Bíblia diz é que Deus criou tudo em 6 dias, dias de 24 horas. É dessa maneira. Só que vocês lembram que é muito fácil para a ciência pegar um filme igual Interestelar, onde o cara está numa dimensão e passa 10 dias, vira não sei quantos mil anos, ou se o cara ficar 24 horas numa dimensão de um buraco negro, dá não sei quantos zilhões de anos, e é difícil entender que Deus criou a Terra em 24 horas. E aí? Que dimensão que ele estava? Como ele criou? Não existe 7 dimensões de tempo e espaço? Deus não é poderoso, não tem tudo no controle das suas mãos? A Terra, as Escrituras nos dizem que estão tudo nas mãos de Deus, nas palmas de Deus, nas mãos de Deus. Por que é difícil acreditar que foi criado tudo em 6 dias? Aí você vai invalidar o poder e a grandeza de Deus. Entendeu? Nós não estamos falando aqui quantos anos a Terra existe, 4,5 bilhões de anos, conforme ensina a ciência, que o cosmos existe tem 13,7 bilhões de anos. A questão em síntese aqui não é essa. Não é discutir a existência. Agostinho já refutou isso lá atrás. O cristianismo ele não se preocupa com isso. Para mim, pouco me importa quantos bilhões de anos a Terra existe, ou quantos bilhões de anos o cosmos existe. Para mim, pouco importa. O que importa é entender que Deus criou, e realmente conforme as Escrituras, em 6 dias, de 24 horas. Isso exalta o poder, a grandeza e a glória de Deus. É isso que as Escrituras afirmam.
Qualquer coisa que for ao contrário, sair dessa literalidade das escrituras, é um grande perigo de entrar na teologia liberal. Lógico que a gente pode pensar na questão do antropofemismo, que é a linguagem de homem para expressar algumas ideias da deidade, da divindade. Mas é arriscado. Então vamos ficar com a síntese de que realmente Deus criou em dias de 24 horas. Agora, o homem estava lá para saber? Não estava lá. Foi criado muito tempo depois. Pouco tempo o homem foi criado, eu creio. Não muito tempo. Isso aí eu tenho estudado e pesquisado, não muito tempo. O grande problema da ciência é que ela vai estudar os fósseis. Você é geóloga, né? Ela não vai estudar essa área. Vai contar os fósseis do homem, o que achou, a partir do momento que o homem morreu. O homem não morria antes. Quantos anos ele viveu? A ciência vai estudar a partir de fósseis. Dos ossos. Que vai achar. Né? Alguns achados. E de fato, se partir a partir da ideia, depois que a morte entrou na Terra, realmente nós vamos ter uma grande complicação. Eu quero voltar um pouco aqui a um assunto que é bem interessante, que eu falei para vocês que eu ia falar nessa ministração, é a questão dos dinossauros. Porque é uma questão de fé terrível para a igreja tentar explicar isso aí. Mas por falta de estudo, de procurar pesquisar e estudar as escrituras. Existe uma linha teológica que diz que, dentro desse pensamento que a Terra tem em torno de 6.000 anos, que os dinossauros eles morreram no dilúvio. Aí um ateu me perguntou assim, ateu ex-cristão, né? Era cristão, virou ateu. Tudo bem, pastor. Me explica como é que os dinossauros viviam com Adão e Eva. A rebelião dos animais entrou depois da queda, não foi? Foi depois da transgressão. Havia paz no jardim. Só havia um intruso lá, que era a serpente, que havia caído com a terça parte dos anjos. Bem, a questão dos dinossauros, para nós, teólogos, a gente crê muito nessa questão da Terra, a recriação da Terra. Para os cientistas, a extinção dos dinossauros, ela veio, a teoria mais aceita é que um asteroide veio e desviou 2 centímetros do seu curso e chocou e houve a extinção dos dinossauros. Essa é a mais aceita, embora existam muitas outras, e os dinossauros entraram em extinção. Se for partir desse pressuposto que os dinossauros poderiam estar no Éden, né, e que havia 6.000 anos depois morreram no dilúvio, ok. Mas eu vou me inclinar mais para a ideia de que houve uma recriação e que, em vez disso que tentam se explicar e não conseguem explicar se de fato houve esse choque de asteroides, estudaram inclusive algumas crateras no México, eu vou me inclinar para crer que foi a queda de Satanás. Que quando ele veio, destruiu toda a criação, porque a morte começou por quem? Por Satã. Não foi por Adão e Eva. Satã, o pecado. Morte é separação, não é? Nós entendemos morte nas escrituras como separação entre o homem e Deus. Ok. Eu creio que Satanás, sendo lançado na terra, levou à extinção os animais chamados dinossauros e muitos outros animais. É uma posição pessoal teológica que alguns teólogos também defendem. Você não é obrigado a crer nisso. E também não vai mudar em nada a questão de fé e prática o tema dinossauros. É um pouco até irrelevante para nós. Mas é bom falar porque sempre vem as dúvidas. Então eu creio dessa maneira. E outra coisa, por que eu creio dessa maneira? Deixa eu dar uma alinhada. Quando a serpente estava no Éden e Deus colocou o fruto do conhecimento do bem e do mal, as escrituras dizem que ela estava presente já. O diabo estava lá. Não é uma cobra. Cobra não fala, não tem cordas vocais. Ok? Satanás, um espírito, se encarnou na serpente para se expressar de uma forma legal. Porque a única maneira de Satanás se expressar era através de um corpo físico, porque ele é um espírito. Por isso que Jesus veio através de um corpo gerado por uma mulher, para que ele pudesse entrar de uma forma legal no mundo físico, porque até então era espírito, não estava em carne e osso. Então, pelo Espírito Santo, no ventre da Maria, Jesus veio à vida e entrou de uma forma legal. E se você percebe, uma das maiores maneiras de Satanás trabalhar e arquitetar os seus planos contra a humanidade é quando ele possui uma pessoa. Porque aí, por intermédio dessa pessoa, ele realiza os seus feitos e os seus desejos, a sua malignidade. Então, Satanás ele precisa
possuía um corpo para expressar a sua maldade e a malignidade. Ok, então ele veio e tomou a serpente, e a serpente falou. Ok? Porque Satanás, ele possui animais. A gente sabe o advento dos porcos. É um espírito. Eu já vi ele possuir cachorro. Isso poucos anos atrás, tá, gente? Pouco tempo atrás. Possuir um cachorro e pular numa vidraça e falar e cachorro falar. Tem cordas vocais? Não. Mas o diabo tem o poder de fazer falar. Tá? Fica pensando que o diabo é brincadeira, que não é não. Então, ele se encarnou na serpente. Veja bem, e Deus disse que havia morte no jardim. Da onde veio a ideia de morte? Poderia reportar essa extinção dos animais que na morte entrou. Por estar uma proximidade, poderia ser ter contato com fósseis e ali estava a morte desses animais extintos. Então, Adão e Eva precisavam ter uma consciência do que era a morte, do que é a extinção. Então, Deus disse, certamente se vocês comerem, morrerão. E as escrituras dizem que eles tomaram, comeram e morreram. Então, a morte entrou por Satanás. A morte não entrou pelo homem. Desde que você entenda a ideia de morte física, mas nós estamos falando morte dentro do conceito teológico, é separação de Deus. E o diabo foi separado a partir do momento que ele pecou, transgrediu. E ele foi lançado na terra. Por isso ele se encontrava no jardim. Ele estava fazendo até chuvar, Mike, como dizem por aí. Tem um pensador aí da judaísmo que diz que Deus lançou ele para fazer um até chuvar. Então Deus criou tudo de forma planejada, organizada, dentro de um período de 6 dias. Deus criou tudo de uma vez. Todo o espaço sideral. A terra está feita de acordo com Gênesis 1 e 2, mas não tinha forma. Havia caos. Embora a água estava presente, as escrituras afirmam uma clara criação de 6 dias. A terra não foi feita de uma... Ela estava sem forma e vazia. É aí que entra essa teoria dessa grande explosão de Satanás, que chocou contra a terra, e depois Deus veio e ela estava em caos, sem forma e vazia, e ela foi recriada, que é a ideia do texto hebraico lá, que o Espírito pairava dando vida, gerando vida, porque ela era informe. Ok? É para pensar. Porque assim declara Yahvé que criou os céus, o Deus que formou a terra, que a fez e a estabeleceu. Ele não a criou para permanecer vazia, mas para estar habitada. Eu sou Yahvé, o Senhor, e não há outro. Isaías 45, 18. Veja bem, vamos nos direcionar mais aqui para uma questão da física, do professor Nathan Aviezer, da Universidade Bar Alan de Israel, que vai caminhar bem para essa área. Esse é um estudioso físico cristão, judeu, aliás, mas é cristão, né? Mesma coisa. Ele diz assim, após as pesquisas e algumas conclusões científicas, que tudo que a ciência diz está de acordo com a Torá. Eu já falei para vocês, a ciência se submete à Torá. Quem vem primeiro, quem falou primeiro é que tem autoridade, não é o cara que descobriu. A ciência é assim, se Adão for lá e criar uma teoria da Terra que os dinossauros apareceu há 20 mil anos, e depois outro cara descobrir, que vai valer a tese dela, segundo a regra de doutorado de curso, né? A tua tese vai valer, não a que vem posterior. Então as escrituras falavam que há muito tempo que o universo foi criado a partir do nada, a partir do que não existe. Então qualquer questão da mecânica quântica, da física quântica, ou de qualquer físico, tem que se submeter à autoridade das escrituras. Porque as escrituras que dizem que os céus e a terra, o universo foi criado do nada a partir daquilo que não existe. Então essas descobertas, elas têm que submeter à autoridade. E alguns chegaram a dizer, agora há uma harmonia aí entre a ciência, a física e os estudos da Torá do Velho Testamento de Gênesis. Mas espera aí, nós não estamos em busca de harmonia entre a ciência e as escrituras. Nós estamos de busca de mostrar e entender que as escrituras de Deus representam a verdade de Deus e que toda verdade científica deve se submeter à autoridade das escrituras. Nós não estamos procurando uma harmonia. Nós não estamos em busca de uma paz com a ciência.
para celebrar um liberalismo teológico. Não, nós estamos afirmando que Deus criou o universo a partir do nada e que todas essas descobertas científicas, pela inteligência que Deus deu ao homem na física, usando os aceleradores de partículas, investimentos físicos, é uma verdade. E tem todo o valor, e nós devemos apreciar essas verdades, que essas verdades elas procedem de Deus. Assim como você descobre um cálculo matemático, você cria um notebook, você cria um computador, você revela a glória e a grandeza de Deus, a capacidade e a inteligência que Ele deu para você. Tá? Então, o que eles disseram aqui? Se houve uma enorme mudança gravitacional, isso é bem novo, bem odierno, então talvez com algum equipamento muito sensível você poderia detectá-las. Para ele, o Big Bang causou essa mudança, por isso, não havia esperança de que talvez você pudesse ver as ondulações causadas pelo Big Bang. E nesse momento que entra o relato do primeiro versículo de Gênesis, onde mostra que Deus criou os céus e a terra pela palavra da tua boca, quando ele diz no primeiro dia, haja luz. Porque quando você vai estudar o Big Bang, eu falei com vocês do eco, do vazio, do nada, dentro do ponto de vista do cristão, que ele não ia correr o erro de falar que primeiro havia uma partícula. Ele colocou o ato primordial, mas não havia nada de fato. E a física chega a dizer que talvez nem se pode dizer que houve uma explosão, uma inflação. Tá? Então veja bem, de acordo com Gênesis capítulo 1, Deus criou os céus e a terra pela palavra da tua boca. E eu quero falar mais um pouco sobre esse assunto aqui, para a gente sintetizar bem legal isso aqui. Em seguida declarou perante Yahvé o Senhor a seguinte oração: ó Yahvé, eterno Deus de Israel, que está sentado em seu trono, muito acima dos querubins, tu mesmo, só tu és Deus e Senhor sobre todos os reinos da terra. Tu criastes os céus e a terra, 2 Reis 19:5. Gente, não tem como você separar a ideia de que Deus criou os céus e a terra pela palavra da tua boca. Pelo amor de Deus. Veja bem o que continua dizendo aqui. A criação da luz foi essencialmente a criação do universo. E são sábios do judaísmo e cristianismo que afirmam, eu creio assim. Resume Aviezer. Cada palavra escrita na Torá se encaixa nas descobertas científicas mais recentes. Eu gostaria de inverter. As descobertas científicas recentes se encaixam dentro daquilo que as escrituras diziam. Não as escrituras se encaixam dentro das teorias científicas. As escrituras diziam há muito tempo atrás. Elas estão em harmonia exata com a palavra da Torá. Tinha que estar. Não tem nenhuma iluminação maravilhosa. Tinha que estar, porque a palavra de Deus é a verdade. E a ciência, que é ciência, que pesquisa, que estuda, as mentes inteligentes da ciência, nesse sentido, vão chegar à conclusão aquilo que a Torá diz. Que Deus criou os céus e a terra a partir do nada. Não tem nada de extraordinário nisso daí. Entendeu? Meu pai sabia disso aí, sem nunca ter feito uma faculdade. Que Deus criou o universo a partir do nada pela palavra da tua boca. Qualquer senhor camponês lá da China, onde é a maior igreja de Deus hoje, sabe que Deus criou o universo a partir do nada. Não existe nada de extraordinário nisso daí. O legal disso aí é que a ciência mostra mais uma vez que as escrituras estavam certas, corretas, e para aqueles que não criam, incrédulos, agora tem que se dobrar. Por isso eu vou mostrar para vocês algumas teorias que estão criando aí, porque realmente chegou numa situação onde as escrituras realmente afirmam que Deus criou o cosmos do nada e que a ciência também praticamente chegou à mesma conclusão. Os cientistas apontam para uma explosão conhecida como Big Bang, que eu já falei muito aqui, sem uma causa. Essa é a questão. Porque não há uma causa dentro do ponto de vista da ciência. Até mesmo que o cientista ele pensa assim: se eu passar a crer em Deus, vai ser a minha morte intelectual. Eu não posso ser um estudioso da física, da mecânica quântica, um cientista e crer em Deus. Isso é uma falácia. Isso é refutável. Então temos que largar a teoria de Lemaitre para trás, porque ele era um cristão e criou a teoria científica. O Einstein flertava entre o judaísmo, crer no Deus de Israel, e não crer. Mas ficava numa dualidade. Assim como um dos físicos que nós vamos falar aqui logo mais atrás. Então eles apontam para essa questão de uma explosão sem causa, ou criação espontânea, é o termo mais falado hoje. Isso é bem engraçado, porque tem um desenho que eu assisti uma vez com a Rejane, eu gostei muito desse desenho que fala, tá chovendo hambúrgueres. Só que ele criou uma máquina e tem toda uma explicação científica
da atmosfera para que os hambúrgueres viessem totalmente formados. Só que a teoria da criação espontânea, ela é diferente. É porque diz que surgiu do nada, espontaneamente, Rodrigo. É como você chegar na tua casa, aparecer 20 carros do nada na tua casa lá, começa a chover iPhone. Não tem uma explicação da física para isso. Criação espontânea tem que usar o termo criação, porque a própria física tem que entender e compreender e afirma que houve um tempo onde o universo surgiu. Não tem como fugir disso aí. Mas imagina para vocês verem isso daí. Criação espontânea. Né? Parece o filme está chovendo hambúrgueres, mas ele tem uma explicação lógica e científica que o menino fez chover hambúrguer. Cara, não dá nem para você crer que vai chover hambúrguer, você vai crer que tudo veio do nada a partir de leis da física e da gravidade. Pelo amor de Deus, precisa de muito mais fé para crer nisso do que naquilo que a Bíblia diz. Fica difícil, eu não creio que você consiga fazer uma máquina para chover hambúrguer. Jamais, é impossível. Mas a criação espontânea pode. Você chegar em tua casa lá, tá cheio de carros lá na tua porta, MacBook, iPhone, hora que surgiu do nada, espontaneamente. Absurdo. Sem nenhuma lógica, totalmente irracional isso daí. Porque, em parte, em todo o tempo, negaram a ideia de que Deus criou a terra a partir do nada pela palavra da tua boca. E agora afirmam que surgiu a partir de leis do nada, uma criação espontânea, surgiu de repente. Isso é muito complicado, gente. Não dá, não. É muito difícil para crer. Enquanto judeus e cristãos defendem que foi o momento em que Deus disse haja luz. Então houve uma causa, Deus foi a causa, Deus foi o Criador. Pela sua palavra tudo vai existir, segundo as Escrituras. Todos os cientistas também acreditam no momento inicial para estabelecer o surgimento do universo, conforme as Escrituras afirmam, que houve um momento que o universo surgiu. O tempo e o espaço foram criados. Eles não necessariamente atribuem isso a Deus, preferindo argumentar a ideia que eu falei, que isso aconteceu espontaneamente, ou seja, surgiu do nada, conforme as Escrituras também afirmam. Porque mesmo que falar que surgiu espontaneamente, surgiu do nada, como as Escrituras também dizem que surgiu do nada. Só que é difícil para o cientista ele pensar, poxa, como é que eu vou encaixar Deus dentro desse negócio? Lógico que tem muitos que acreditam e que creem. Tem muitos cientistas renomados aí da física, astrofísica, de diversas áreas das ciências, que creem que Deus criou os céus e a terra e com muita sabedoria, porque as Escrituras já diziam isso bem antes. Mas eles creem que surgiu do nada, mas não creem que foi um Deus, o seu agente causador dessa criação a partir do nada. Quem criou o Big Bang? Vamos discutir isso mais um pouco, para a gente deixar bem alinhado. Se existir uma explosão à luz das Escrituras, podemos trazer uma afirmação teológica para essa pergunta? As Escrituras dizem que Deus criou o cosmos do nada. Não é isso que nós estamos estudando? Pela sua palavra, de sua boca. Após isso, ele deu forma e organizou conforme as Escrituras. O processo de dias de 24 horas. Veja bem, a ciência descobriu agora recentemente a chamada micro-onda cósmica de fundo, que está em todo o universo. Aí a questão do tecido negro, essa coisa toda que está em todo o universo também. Veja bem, uma radiação muito fraca que permeia todo o universo e a forma científica de interpretar simplesmente o haja luz. Tais ondas gravitacionais deixam marcas ao percorrer o espaço em sua fase inflacionária ou surgimento. As chamadas ondas gravitacionais funcionam na cosmologia como uma espécie de eco, que o Lemaitre falava lá atrás, do Big Bang, que é uma explicação científica de um cristão Lemaitre que se encaixa em Gênesis capítulo 1, versículo 1 e deve ser submetida. Não dogma. Não como dogma, como a Igreja Católica fazia. Se concordou que veio do nada, veio do vazio, passou a existir, se submeta às Escrituras. Que diz que Deus criou tudo a partir do nada. Pela palavra da tua boca, a palavra que saiu da tua boca. Qualquer coisa ao contrário disso é liberalismo teológico. E deve ser refutado. Ora, diz-me, quem pôde medir as águas na concha da sua mão? Quem conseguiu avaliar a extensão dos céus a palmos, medir o pó da terra com alqueire, ou calcular o peso da terra, ou ainda pesar as montanhas na balança e as colinas dos seus pratos?
Isaías 40, 12, está dizendo isso aí. O Senhor com sabedoria fundou a terra, com entendimento preparou os céus. Provérbios 3, 19. Um astrônomo da Universidade de Harvard, John M. Kovac, do Centro de Astrofísica de Harvard, coloquei uma citação aqui. Esta semana, a equipe de cientistas americanos do projeto BICEP-2 anunciou ter encontrado resíduos deixados pela chamada inflação cósmica. Esse é o nome dado ao crescimento exponencial pela qual o universo passou em seu primeiro quadrilionésimo de segundo. Isso abre uma janela para um novo mundo da física, aquele que ocorreu na primeira fração de segundo do universo, disse Kovac, que liderou a equipe do BICEP-2, esse projeto de estudar essa questão do universo aqui na Universidade de Harvard. Então, veja bem, toda tentativa científica de estudar, de tentar fundamentar numa teoria a questão do cosmos, da existência do cosmos, sempre vai voltar para a ideia de que o universo ele surgiu a partir do nada. E a partir do primeiro quadrilionésimo de segundo, conforme aqui que eles conseguem estudar, a partir da teoria, eles chegam a essas conclusões conforme as escrituras têm afirmado há muitos anos. E isso não só abre uma janela, mas abre uma oportunidade, tal como os judaicos agora se pronunciando. Estão criando coragem. Estão perdendo a vergonha, de dizer de verdade a Torá estava certa. Né? Gente de renome. Se pronunciando e falando de fato as escrituras estavam certas. Por quê? Estudar com a sábia inteligência que Deus deu para chegar à conclusão que as escrituras estavam certas nesse sentido. A ordem cronológica da criação, então, é literal. Os dias são de 24 horas, ok? A luz é o primeiro elemento da criação conforme as escrituras. Moisés escreveu aqui nesse sentido, muda tudo, tá? Eu já estudava as escrituras nessa perspectiva e sou encorajado agora a estudar mais nessa perspectiva. Que Moisés escreveu um tratado de geologia, astronomia, física de fácil compreensão, e toda a ciência deve se submeter à autoridade das escrituras nesse sentido, pois são a verdade de Deus. Por quê? Eles estão dizendo que o universo surgiu do nada. Isso é ciência, não é? As escrituras também estão dizendo que o universo surgiu do nada. Por que a ciência que fala que o universo surgiu do nada é ciência e a Bíblia que fala que o universo surgiu do nada não é ciência? É um conto religioso. É uma invenção religiosa, é uma criação da mente humana. Está errado. Então Moisés, pelo Espírito Santo, escreveu um tratado. E qualquer estudioso sério que estuda esses assuntos, sabe que Gênesis é uma narrativa histórica e científica. Porque se tratando da criação, o cara vem e fala para mim, que o universo veio por um buraco negro e surgiu do nada, isso é ciência. Ok? Uma coisa mágica, como está chovendo hambúrguer, aquilo é ciência. Ok? Tem fundamentação, tem teoria, tem estudo, ele criou uma máquina. Agora, eles querem que eu acredite que o universo veio do nada e a ciência surgiu de um acaso, e quando fala que Deus criou a partir do nada pela palavra da tua boca, não pode ser ciência, é conto. São contos, são fábulas judaicas. Espera aí, está dizendo a verdade. Primeiramente as escrituras dizem a verdade. Então isso é um tratado de geologia, que fala de toda a criação, de todo o processo que Deus se envolveu nisso, de astronomia e de física também, que a física, pelo mesmo estudo, chegou às mesmas conclusões. Então o cristão ele tem que parar e começar a pensar. Isso não é um conto. O Gênesis não é um conto, não é invenção, não é uma coisa da criação da mente humana. É a verdade de Deus, é a luz de Deus para a humanidade. É a revelação de Deus progressiva para a humanidade. O texto nos diz que Deus criou e nos explica em detalhe como Deus fez existir a terra e a vida. Mostra a criação do tempo e os dias que ele gastou nisso. É o que a Bíblia está dizendo. Houve um processo de dias de tempo, 6 dias, no 7º ele descansou. Prestemos atenção. Vamos entrar nesse cara aqui. Eu acho esse cara um pouco surtado. A nova teoria de Stephen Hawking, que afirma que as leis da física explicam como surgiu o universo e a vida na Terra. Qual a visão de um universo sem Deus? Hawking ele quer dizer que o que criou o universo e tudo que você vê, Mesquita, foram leis da física. E leis da física nós sabemos que não são nada. Espontaneamente tudo começou a surgir.
Eu creio que pode se criar uma máquina que faz chover hambúrguer, tá? Mas eu não creio nisso. Eu não creio que as leis da física fazem o universo vir à existência. Isso é impossível, eu não consigo conceber essa ideia. Tanto que a comunidade da física não aceita muito isso aqui, mas o cara é popular, teve o filme A Teoria de Tudo. Acho que a popularidade dele está mais relacionada ao fato de que ele está na cadeira de roda, sofrendo há um bom tempo, sempre pronunciando, é um físico inglês, sempre falando no meio da comunidade científica. Então tudo que ele fala espalha logo na internet, no mundo científico, nos portais, e as pessoas começam a ler. Então ele, nos anos 80, ele acreditava que havia a probabilidade de Deus ter criado o universo. Ele era agnóstico e ele estava estudando a questão da física para tentar conceber e desvendar a mente de Deus. É um pobre coitado nesse sentido, né? Porque os pensamentos de Deus são insondáveis. Tentar achar que por nossa ciência, o nosso conhecimento humano, que foi Deus que nos deu, que não é nada, diante da grandeza de Deus, você vai conhecer a mente de Deus, o coração de Deus, é um absurdo. Mas pelo menos lá ele acreditava. Agora, nesses últimos anos, ele surtou, ele já não acredita mais. Então ele criou a teoria que as leis da gravidade e da física criou o universo, o cosmos. Lógico que muita gente não aceita, mas eu já conheço um monte que aceitam, que eram de igreja. Só tu és Yahvé, o Senhor, criaste os céus e o universo com todos os seus elementos, a terra e tudo quanto nele existe, os mares e tudo quanto neles há, e tu concedes o dom da vida, todos os seres dos exércitos dos céus te adoram continuamente. Qual a probabilidade de um universo sem Deus? Qual a possibilidade de você viver num cosmos sem Deus? É um desespero. É uma desesperança, é uma angústia, é algo muito frustrante, é decepcionante. Então, essas teorias apontam para a probabilidade de um universo sem Deus. Eles não creem que Deus existe. Então, você surgiu do acaso. As leis da física criaram você e da gravidade. Então, você está aqui por estar. Então, passou, morreu, acabou. Não tem mais perspectiva nenhuma, é um total vazio. É uma coisa absurda e sem sentido, sem probabilidade. Todas as questões pelas quais nós nos empenhamos e lutamos não tem valor algum, não tem significado algum, a partir do momento que não existe um Criador, o Senhor que criou todas as coisas conforme as Escrituras e organizou segundo a tua vontade. Então, esse absurdo científico cria essa probabilidade, que nós viemos, assim como o cosmos, a partir das leis da gravidade, das leis da física, que são nada. Então, veja bem, essa é a perspectiva pós-moderna de um universo um absurdo, um total vazio, sem sentido. É para essa direção que o mundo está caminhando, da incredulidade total. E isso tem sido disseminado, e muitas pessoas que estavam na fé, que criam um Deus que criou os céus e a terra do nada a partir das Escrituras, creem nisso da mesma maneira, mas não creem em Deus. O cara vai para o ateísmo para crer que o universo surgiu do nada, sem crer que existe um Deus. Mas ele não crê que Deus criou o universo do nada e Deus existe. Mas eu creio que o universo existiu a partir das leis da gravidade sem um Deus. Então, peraí, gente, eu quero que chova MacBook, iPhone na minha casa. Vamos criar a máquina de estar chovendo hambúrguer. Eu gostei demais daquilo ali, meu. É muito legal. Assista esse desenho. Ai, ai. Sois benditos do Senhor que fez os céus e a terra. Salmo 115, 5. Veja bem, vamos entrar nas ideias dessa teoria. As leis da física, não à vontade de Deus, disse ele, fornece a explicação real de como a vida na Terra surgiu. O Big Bang foi inevitável consequências dessas leis, porque há uma lei como a gravidade. O universo irá criar-se do nada. Ele diz que o universo se autocriou do nada, através das leis da física que são nada. E já diz a expressão ex nihilo, que nada surge do nada. Eu disse para vocês que Deus criou, não foi o nada, Deus criou. Deus existe, Deus é uma pessoa, Deus criou o universo. Nada surge do nada. Deus criou. Então, como é que do nada pode surgir? A partir das leis da gravidade. Como é que se explica isso? E tem outro detalhe mais simples que eu vou falar na frente. Tudo bem, ok, as leis da gravidade criou. E quem criou as leis da gravidade?
Como a gravidade existiu inicialmente sem uma explicação? Ele não dá uma explicação. Ele fala simplesmente que o universo se autocriou. A vida surgiu a partir das leis da física, mas ele não fala quem criou essas leis. Então é refutável, sem explicação. Vamos ficar na velha Torá que diz que Deus criou do nada as escrituras, regra de fé e prática. Se ele não sabe quem estabeleceu as leis da gravidade, ele não pode dizer que o universo se autocriou. Para que ele afirmar que o universo se autocriou, primeiramente ele tem que dizer, ele tem que afirmar que alguém criou essas leis da gravidade como elas passaram a existir. É como o cara tentar, Rodrigo, falar que seu carro vai andar sem um motor. É como o cara falar que você está num carro criado, que foi totalmente arquitetado e que não teve ninguém que criou, que ele funciona, surgiu e funciona, não teve ninguém empenhado no trabalho da mecânica de construir as peças e fazer, inclusive você anda sem motor. Deus e as leis da física, elas não estão em conflitos com a criação de Deus. Ele coloca um contraponto de que ou você escolhe entre as leis da física ou entre Deus, que está em conflito, que essas duas coisas não podem coexistir, que Deus não pode ter existido e criado as leis da física. As escrituras dizem, eu falei na pregação anterior, no estudo anterior, que Deus criou essas leis. Estamos quase finalizando aqui. A teoria do Big Bang torna-se um grande problema à fé criacionista quando é eliminado o fator nada. Se começa a estudar a partir das partículas, você vai ter problema. Porque você elimina o fator nada. E você gera elementos para incredulidade. É isso que a teologia liberal diz. Que Deus criou, mas que haviam partículas. Que Deus não criou a partir do nada, do que não existe, mas criou a partir de partículas. Aí você gera elementos para incredulidade. Você eliminou o fator nada, que a Torá afirma e todas as escrituras afirmam que Deus criou o universo a partir do nada. Então, e o cético não aceita Deus como criador, mas aceita o fato de que o universo surgiu do nada sem explicação lógica. Não tem uma explicação lógica para isso. Enquanto as escrituras revelam uma lógica na criação de Deus a partir do nada, todo um processo, toda uma organização, todo um planejamento, todo um desenho, todo um desejo do coração de Deus. A criação espontânea é a razão pela qual algo em vez de nada, do porquê do universo existir. Do porquê de nós existirmos, diz Hawking. Então ele acredita na criação espontânea. Não tem como eliminar a ideia de criação porque surgiu. Né? Do nada. Então, de uma certa forma, mesmo ele sendo incrédulo, ele tem que corroborar a ideia de que o universo surgiu do nada, porque as leis da física e da gravidade nada são, então surgiu do nada. Isso não pode ser negado. Isso não entra em contradição com a palavra de Deus. Devido à existência de uma lei como a gravidade, o universo pode e vai criar a si mesmo do nada, afirma o físico em seu livro. Impossível. Né? Se amanhã a Dani começar a dar aula na faculdade, chegar com uma teoria lá. Gente, que eu conheci um menino que criou uma máquina que está fazendo chover hambúrguer. Ela vai ser expulsa da faculdade. Qual que é mais fácil? Você com elementos físicos, né? Você criar uma máquina que gera igual lá o desenho e falar que está chovendo hambúrguer, ela vai ser declarada morte, a sua morte intelectual, mas eu posso crer que tudo que existe, inclusive você, com essa perfeição que você um ser perfeito, você surgiu de uma lei que é nada. É muito mais fácil a teoria de crer que você pode fazer uma máquina para chover hambúrguer do céu. Pelo menos está tendo elementos, átomos, partículas. Agora, se chegar e dar uma aula dessa, é um absurdo, é louca, surtou, vamos colocar no hospício, mas se você chegar e pegar a teoria do Stephen Hawking, não, que surgiu do nada a partir das leis da gravidade, uau! Intelectual. Gente, isso é um absurdo, gente. Olha a situação que nós estamos chegando, olha o desespero, gente. Olha a angústia da humanidade. Os maiores absurdos têm surgido na ciência. Simplesmente por não aceitar, por não crer, aceitar a verdade que Deus criou a humanidade, criou o cosmos e tudo que nele existe. Eu nem quero perder tempo com o darwinismo muito nas ministrações, porque é tanto absurdo também,
para corroborar essa ideia, que é um absurdo. Lógico que a gente não é uma igreja aqui, Dani, que vai falar, a gente não acredita que a Terra tem 4,5 bilhões de anos, 13,7 o cosmos. Lógico que a gente já explicou, foi dentro de um conceito de eternidade. O cara acredita que você entrar num buraco negro, você chegou ao universo, já acabou, mas você não acredita que foi feito em 24 horas, sendo que o cara nem sabe que em dimensão do universo isso foi criado e o que Deus estava fazendo, e ele nem estava lá. Veja aqui, ó. Aqui é liberalismo. Deus agrupou os quarks, antiquarks, criando a grande explosão do Big Bang de Fiat Luz, conhecido pelos cientistas como Big Bang. Isso aqui é liberalismo teológico. Como eu falei, a teoria do Big Bang, ela deve se submeter às escrituras, mas se você falar que Deus agrupou os quarks, antiquarks, criando a grande explosão, conhecida como Big Bang, isso não é verdade. Isso é teologia liberal, isso é pensamento liberal. A resposta é não. Ele pronunciou verbamente o haja luz. Ele pronunciou a tua palavra, haja luz, haja céus, haja terra, e o resto é tudo consequência da fala de Deus. Agora, se o Big Bang é consequência da fala de Deus, o que Deus falou, o problema do Big Bang para lá, eu fico com as escrituras. Os céus foram criados mediante a palavra do Senhor. E todos os corpos celestes pelo sopro da boca de Deus. Salmo 133, 6, 9. Levantai os olhos e observai as alturas. Quem criou tudo isso? Foi aquele que coloca em marcha cada estrela do seu incontável exército celestial. E a todas chama pelo teu nome. Lembra que eu falei com vocês que, segundo a ciência, existe mais de 100 bilhões de galáxias? Com incontáveis estrelas, as escrituras estão dizendo que Deus chama todas pelo teu nome. Aí eu vou dar uma puxada de sardinha para os caras aqui do multiverso, que diz que inflou e foi surgindo bolhas e tal. Aí Deus fica mais poderoso, porque se existe multiverso, vai existir muito mais galáxias e ele chama tudo pelo seu nome e fez tudo do nada. Todas pelo seu nome, o seu poder é incalculável, inextinguível a sua força, e por isso nenhum desses corpos celestes deixa de atender prontamente, ou seja, a voz de Deus. E tudo isso canta canções de louvor e adoração a Deus. Eu vi um vídeo bem interessante de um ministro, acho que lá na Inglaterra, acho que não sei se foi você que me enviou. Ele é um físico, ele fazendo um estudo das estrelas, e ele, acho que é músico também, e ele conseguiu retirar as notas musicais que estavam emitindo aquelas estrelas. Chegou a ver isso daí? Muito tremendo aquilo lá, muito legal, conforme diz a palavra, que toda a criação de Deus glorifica e exalta o nome do Senhor. Um sábio japonês estudando, acho que da parte da genética, algum tempo atrás, uns anos, descobriu que cada célula do teu corpo emite uma nota musical. Esse é o nosso Deus. Os últimos pontos aqui. O que motivou Deus criar o cosmos? As escrituras deixam apenas referências sugestivas por insinuação sobre a motivação do Criador. O ato de falar e expressar e o desejo de se fazer conhecido. É isso que as escrituras mostram. Deus não estava na obrigação de criar. Deus não estava em crise. Deus não estava numa situação de desespero. Mas ele simplesmente deixou-se ser conhecido. Ele desejou se expressar. Isso é uma declaração do desejo de expressar como Criador. Deus nos criou por sua livre e espontânea vontade, pelo desejo do seu coração, pelo desejo de se expressar e se fazer conhecido, não sob nenhuma obrigação. Ele não foi compelido por um constrangimento, mas escolheu livremente falar e agir de si para si mesmo, se expressando para fora, porque não havia ninguém. Tanto que as escrituras dizem que quando Deus resolveu jurar para Abraão, não tinha para quem jurar, ele jurou para si mesmo. É assim que funciona. As escrituras dizem que ele colocou a palavra dele acima de si próprio. Não havia para quem ele jurar, ele jurou para si mesmo. Então aqui, ele não foi compelido, mas livremente ele resolveu falar de si para si, e criar para si, e se expressar para fora a sua grandeza, a tua glória e majestade. Ele exercitou sua liberdade para criar. Então ele expressou a sua natureza bondosa. Deus compartilhou, pois ele é amor, e a essência do amor é mover-se para fora de si. Então ele criou o cosmos para amá-lo e exercer a sua bondade. Por isso que João capítulo 3, versículo 16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que
todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, meu amado e minha amada. Aleluia!